Centro de Memória e Documentação da Unesc completa 15 anos no ano de 2015. O centro surgiu primeiramente a partir da necessidade de um laboratório para o curso de História. Em 1999, nós discutíamos, e antes inclusive, dentro do curso de História, tinha muito presente a necessidade de um laboratório para o curso, né? O curso de História precisa ter um laboratório onde a gente possa desenvolver as atividades, os estudos, as pesquisas, enfim. Bom, e aí nós vínhamos com essa ideia, não é? de ter um laboratório para o curso, que poderia ser um arquivo. A ideia era que tivesse acervo, que a gente pudesse desenvolver pesquisas. O acervo da Justiça do Trabalho foi o que originou o Centro de Memória e Documentação. Na época em que foi adquirido, foram publicados em jornais que o mesmo, se não houvesse interesse, seria incinerado. Soubemos que o Fórum da Comarca de Criciúma iria se desfazer de um conjunto grande de processos da Vara da Fazenda, que é o que eles chamam de processos findos, aqueles processos cujo tempo, né, já não cabe mais recurso. Então o fórum disse, olha, bom, se alguém tem interesse, se manifesta. Se não tem interesse, ele vai para a incineração, enfim, né, ele seria descartado. O curso de História, conhecendo a necessidade da preservação de documentos e aliando esse conhecimento à necessidade de um laboratório para o curso de História, faz uma parceria com o curso de Direito, o que dá origem ao Centro de Memória e Documentação. Na época, o coordenador do curso era o professor Dorvaldo Nascimento, eu era professor, não é? E nós tínhamos uma relação muito próxima com o Direito, não é? E aí o curso de História com o curso de Direito elaborou um projeto e apresentou para o reitor à época, era o professor Edson Rodrigues, na seguinte situação, olha, o projeto era, o fórum está se desfazendo dos processos, nós temos interesse para constituir um acervo, né, no laboratório do curso de História. Aí pensamos, bom, mas não vamos apresentar como laboratório, apresentamos já como centro de documentação. Quando a gente pensou em criar o CEDOC, né, o Centro de Documentação, nós pensamos que o CEDOC ele pudesse ser um espaço de preservação da memória da região, memória regional. Então, esse foi o nosso grande objetivo, que o CEDOC se constituísse num espaço de preservação da memória regional, porque nós sabemos que no âmbito do serviço público municipal, os setores da cultura e da memória são os mais desvalorizados, são os mais precarizados. Né? A maioria dos municípios não tem arquivos e não tem uma política de preservação da sua memória. Então nós achamos que enquanto universidade, a universidade pudesse cumprir esse papel. Aí criamos, né, o CEDOC, fizemos um projeto, conseguimos recursos, com os recursos compramos os equipamentos, cabia à universidade nesse projeto apenas conceder o espaço, a estrutura física para nós instalarmos os equipamentos. E então o CEDOC começou a funcionar. Com o desmembramento do MOESC, o CEDOC passou a pensar em não ser apenas um centro de documentação, mas também um centro de memória. Então, naquele contexto, estava trabalhando na perspectiva de transformar o CEDOC num centro de memória. Então, já vinha essa discussão antes, né, quando o Paulinho estava na gestão, depois eu assumi, eu vim pensando também, articulando para esse processo, né, que agora é centro de memória, né, também nesse processo de mudança. Aí o CEDOC passou por várias experiências, né, até chegar nessa condição de realmente. A gente entrou numa época bem assim, estava meio que transição, assim. Eles queriam trocar o nome do CEDOC, né? Eles passaram para a CNU, depois voltou de novo para o CEDOC, porque eles estavam assim, eles não sabiam se era um centro de documentação, um centro de memória, aí ficou um pouco enrolado ali. Porque a gente ficou alguns... O CEDOC é um centro de documentação,
E é um centro de memória na medida em que produz e guarda memórias, né? Memórias essas que você vai encontrar nos acervos, nos documentos. A discussão era para criar uma identidade, né? Que não tinha, e ele tinha que ficar vinculado a um museu da Unesco. Então ele não podia ser não podia ser uma entidade separada do museu. Então ele tinha que se classificar dentro dessa identidade. Setor, né? Daí como era centro de documentação, ficava restrito, às vezes se entendia que ficava restrito apenas aos documentos, né? Não entendia o audiovisual como uma forma de documento também. Então essa era a discussão que eu lembro, assim. O SEDOC, na época ele que eu fui, ele estava lá no Rio Maina, naquele edifício Perini, se não me engano. Então tinha, acho que 2 funcionárias e alguns bolsistas. Funcionava como talvez funcione hoje, né? A gente pegou uma época de transição, a gente pegou uma época bem boa, porque era um lugar bom, arejado, que tinha espaço, era as tecnologias, a parte do audiovisual, era um ambiente bom, assim, né? A estrutura muito boa, só que não se fazia muito trabalho lá para essa questão da localidade mesmo, que era difícil. Em relação ali de só os bolsistas saber, né? Eu também fiquei tendo conhecimento maior do SEDOC a partir do momento que eu fui bolsista do SEDOC, de trabalhar no centro. Porque até então eu não sabia o que era o SEDOC. Né? Apesar de eu ter recém entrado no curso de graduação, mesmo assim, para mim era bem restrito assim, o acesso. Então, para mim, isso foi uma descoberta, né? Que foi bem interessante. Eu estou como coordenador há 2 anos, em 2014 e 2015. Mas antes de ser coordenador do curso e professor do curso de História da Unesc, eu era aluno do curso de História da Unesc de 2004 a 2007. E nesse período, o curso tinha um distanciamento físico muito grande do SEDOC. O SEDOC ficava localizado no Rio Maina. E eu, por exemplo, na minha graduação, tive poucas aulas envolvidas. Eu tive aulas com material do SEDOC, mas que foi trazido para a universidade. Isso também dificultava pela distância entre um espaço e outro, porque a gente teria que pegar mais um ônibus. Então as pessoas que moravam fora de Criciúma teriam que chegar aqui e ainda ir para o Rio Maina. Só que dentro da universidade, nem todos os acadêmicos conheciam, ficava muito restrito a quem era bolsista conhecer o SEDOC. Por quê? Porque era longe, porque era ruim, porque para fazer aula lá tinha que pegar ônibus, o acadêmico tinha que sair daqui para ir para lá. Então todas essas coisas acabavam dificultando o conhecer o SEDOC. Assim. As dificuldades estiveram sempre relacionadas com o espaço físico, com a profissionalização do espaço. Nós chegamos a ter, em um determinado momento, só para vocês terem ideia, o Centro de Documentação, o SEDOC, ele já fez 5, talvez mais 6 mudanças ao longo de 15 anos. 6 mudanças. Já tivemos espaços grandes, espaços pequenos, né? Ele teve um tempo hospedado também, localizado no IPARC. E hoje já é um pouco complicado você ir para o IPARC pela dificuldade de ônibus. Na minha época era menos ainda. Entre os anos de 2012 e 2013, a Propex decidiu montar uma comissão para decidir, analisar e discutir a necessidade do centro. A comissão, então, decidiu que o centro iria ser mantido. E ele viria, então, para dentro da universidade para manter um contato maior entre acadêmicos, a comunidade e professores. Após as ações da comissão de 2013, ficou definido que o SEDOC teria uma nova organização, né? E essa comissão, tiveram vários professores envolvidos e vários membros da universidade, pensou que o SEDOC agora tinha que se transformar. Foram propostos novos nomes, mas a ideia é que a sigla permanecesse igual, porque a sigla já tinha pego. Todo mundo conhecia o centro como SEDOC. Em 2014 eu fui convidado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, a Propex, a partir de uma definição da reitoria para dar uma nova cara, uma nova roupagem para o SEDOC. Né? E seria dentro do campus da universidade. Então esse é o nosso desafio agora, construir o SEDOC dentro da instituição.
que ele seja mais interativo, que ele tenha uma relação maior com os acadêmicos e que até mesmo ele seja de fato um laboratório do curso de História e de outros cursos, como por exemplo o curso de Artes Visuais, que já utiliza os espaços, o próprio curso de Direito, curso de Administração, curso de Medicina, o curso de Biologia, todos os cursos da universidade de todas as áreas. Nós temos uma boa perspectiva para o ano de 2016, porque nós vamos ampliar o espaço e agora ele está um pouco fragmentado, nós temos espaços diferentes, laboratórios em diferentes espaços da universidade e que no ano que vem todos ficarão juntos no prédio administrativo, lá na frente, onde hoje é a atual reitoria e a pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão. Então o CEDOC está contando com uma grande visibilidade e vai poder desempenhar trabalhos de uma forma muito melhor do que a gente consegue hoje pela dimensão do espaço, né, e tudo mais. No início de 2014 nós tivemos uma mudança que foi a partir do vencimento do aluguel no outro local, e aí nós desmontamos o arquivo deslizante, transferimos toda a documentação aqui para o prédio de apoio logístico, né, aqui no segundo andar. Nós temos nosso arquivo, que faz parte de um laboratório específico do Centro de Memória, que é dividido em 3 laboratórios imediatos, mas que podem se desdobrar em outras atividades. Então o CEDOC, dentro da universidade, ele tem uma potencialidade muito maior do que o que ele já teve nesses 15 anos, porque aqui de fato ele está interagindo e envolvido com os acadêmicos dos cursos de graduação e de pós-graduação da Unesco. Nessa primeira parte do audiovisual, nós tentamos abordar desde o seu princípio, sua formação de projeto, até a mudança para dentro da instituição, dentro da Unesco. O próximo audiovisual que nós iremos produzir será a respeito da rotatividade dos estagiários dentro do setor e também de alguns subsetores dentro do CEDOC.